Queridos amigos, bom estar com vocês. Hoje para estudarmos o quinto estudo sobre os 50 mandamentos de Jesus. Tenho recebido um retorno de um e outro que disse como está sendo valioso para mim poder estudar esses textos que a gente muitas vezes lê, né? Mas que a gente nunca viu como ordens ou mandamentos de Jesus. Então nós queremos edificar sobre a rocha. Por isso é importante nós conhecermos e dispor o nosso coração para uma obediência total ao Senhor Jesus. O de número 17, não jogue as pérolas aos porcos. Está em Mateus 7,6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. E a primeira pergunta é, Jesus fala de cães e porcos. Quem eles representam? Dá para entender pelo texto que Jesus não está falando, né, de cachorros ou de porquinhos. Ele está falando de pessoas, né, que são representados nos cães e nos porcos. Assim como no Salmo 23, por exemplo, Davi coloca a Deus como pastor, né, e ele mesmo como uma ovelha. Assim nós temos muitas analogias na Bíblia que são usadas dessa forma para a gente poder entender um pouquinho melhor. Então são pessoas que têm, né, certas características parecidas com esses animais. Segundo, o que significa não dar a eles o que é santo e as pérolas? O que é santo é aquilo que é limpo, que é puro, né? Como, por exemplo, a palavra de Deus que nós temos. As pérolas, elas representam aquilo que é precioso. Na Bíblia não tinha nada mais precioso naquela época do que pérolas. São mais preciosas que o ouro. Por isso também na cidade, na Nova Jerusalém, né, portões de pérola. Não tinha nada mais tremendo do que algo assim. Então, Jesus aqui usa esses dois tipos de pessoas, ele usa dois tipos de coisa, aquilo que é precioso e aquilo que é santo. Então, eu pessoalmente vejo que Jesus está falando da palavra de Deus. Jesus está falando da comunhão com Deus, da comunhão na igreja. Existem pessoas que só chacoalham a cabeça, dizem, não, isso é bobagem, isso é perda de tempo. Eu nunca vou, né, me meter nisso. E quando você fala, quando você convida e tudo isso aí, a pessoa, ela não liga. Isso significa que nós não devemos evangelizar as pessoas ou essas pessoas? Não. Nós devemos levar o evangelho a todas as pessoas. Pregar que todos precisam se arrepender, todos precisam da graça de Deus em Jesus Cristo, que derramou o seu sangue. Todos precisam colocar a sua fé no Senhor Jesus Cristo para a salvação da sua vida, né? Isso nós devemos pregar. Mas tem muitas coisas que às vezes, por exemplo, a gente se incomoda com tatuagens. Então vai lá na Bíblia e procura. Ou algo ligado ao adultério. Aí você vai lá e você vê como é que Deus odeia o adultério, por exemplo. E você mostra. E a pessoa ri, pisa a palavra, né? Ou a homossexualidade, ou a prática da homossexualidade. Então, são tantas coisas que às vezes nós queremos bem, mas acaba dando uma discussão grande. E acaba, inclusive, fazendo com que essas pessoas acabam odiando a gente muito mais do que antes. Por quê? Porque os cães dos quais Jesus fala são cães que se caracterizam por amar a carniça. São carniceiros. Então, eles vão lutar pela carniça. Carniça são essas coisas do mundo, que o mundo dá valor, mas que Deus detesta, né? E se você quiser tirar a carniça deles ou eles de lá, eles vão te morder. A mesma coisa, pega porcos famintos e joga pérolas para eles lá, né? Eles possivelmente também vão te morder porque eles querem comida. Então, é disso que Jesus está falando. E é interessante que os versículos anteriores, Jesus disse, não julguem para que não sejais julgados. Mas aqui Jesus está dizendo, olha, é bom e é importante
você sim vai ter que julgar e analisar quanta receptividade as pessoas têm, quando é que você deve parar. E nós temos histórias na Bíblia que nos mostram, por exemplo, Jesus. Quando ele foi até Herodes, a Bíblia diz que ficou muito feliz. Ficou feliz porque ele queria ver Jesus, ele queria interrogar Jesus e, se possível, ele queria ver um milagre de Jesus. E ele interroga Jesus, e Jesus não abre a boca. E aí nós vemos a atitude de Jesus, exatamente essa. Jesus diz, não vale a pena abrir a boca. Tudo que eu falar ele vai pisar, ou tudo que ele vai falar, ele vai me prejudicar mais com isso. Se você ler o versículo seguinte, você vai ver que ele desprezou e desprezava Jesus e escarneceu Jesus. Depois ele acabou tratando Jesus mal, colocou um manto em cima e fez a maior gozação, ridicularizando o Senhor Jesus. Paulo, quando ele chegou em Corinto, ele foi levar a mensagem aos judeus. E a Bíblia diz que os judeus se opuseram a ele. Ele bateu os pés, chacoalhou o pó e falou, gente, as minhas mãos estão limpas do sangue, porque eu falei para vocês, eu agora vou para os gentios. Esse critério é importante nós termos. Nós devemos ser sábios com as coisas de Deus e não descuidados a ponto de podermos ser prejudicados, né, por essas pessoas. Vamos à ordem seguinte, 18. Peçam, busquem e batam. Mateus 7,7. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus está falando da oração. Por que os três verbos diferentes? Antes de entrar nisso, os três verbos diferentes, deixa eu falar algo que é muito importante. Todo o Sermão do Monte, ele é extremamente precioso. Ele nos mostra a vida no reino de Deus. E, na verdade, isso aqui é impossível para quem não tem o Espírito Santo e não vive segundo a força do Senhor. Por isso aqui também é tão importante nós vermos a oração. Nós não somos aptos para viver dessa maneira. Nós precisamos depender de Deus em todas as coisas. Sobretudo para viver assim, sim, colocar nossa vontade ali, sim, para sermos obedientes. Mas nós vamos precisar da força de Deus em cada detalhe, levar cada um desses mandamentos em oração para vencer. Agora, por que esses três verbos? Pedir, buscar e bater. Se você for ver, eles vão num crescendo, né? O pedir é algo mais suave, é algo mais normal, você faz uma solicitação, um pedido. O buscar já tem uma intensidade mais forte. E o bater, então, já é quase derrubando a porta, fazendo muito barulho. Então, na oração existem esses três níveis que são importantes, onde nós muitas vezes pedimos, mas isso não é suficiente. Lembram da parábola da viúva diante do juiz? Ela também pediu, ele não fez, até ela chegar ao ponto de bater. E aí ele falou, sabe o quê? Ela está me importunando tanto, eu vou ter que atender ela. Então, esses são os três aspectos importantes. Paulo, ali em Filipenses capítulo 4, ele fala um pouco sobre isso, quando ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Né? E então, primeiro ele fala ali do pedido. E depois ele usa a outra palavra, né? Com clamor. E aí você vê uma intensidade já maior. E assim a gente vê que na igreja primitiva eles conheciam isso. Né? Que existe uma intensidade maior na oração, que Deus muitas vezes quer ver. Quando, né, os nossos filhos eram pequenos, então às vezes eles vinham e diziam, pai, olha,
eu quero um sorvete. Pronto, passava, falava mais nada. Mas quando o filho vinha 5, 10, 15 vezes pedir um sorvete, no fim a gente ia, tá bom filho, vamos lá tomar um sorvete, vamos lá comer. Né? Então, às vezes, Deus também espera para saber quanto determinada coisa é importante para a gente. E por isso também esse crescendo aqui nas 3 palavras. Como você está praticando as 3? A pergunta mais pessoal. Eu, ontem à noite, no nosso estudo bíblico, eu tive que reconhecer que muitas vezes eu fico no pedido, no suave, né? E tenho que aprender a buscar mais e a bater mais forte também em algumas situações. Terceiro, o que ele promete? Ele promete alguma coisa aqui? Sim, versículo 8. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Gente, isso aqui deveria nos animar. Jesus está dizendo, olha, se você for a Deus, você não vai voltar de mãos vazias. É claro que é importante nós, antes de irmos a Deus, também olharmos para o nosso coração, para a nossa vida. Né? O salmista Davi, lá no Salmo 66, ele disse, se eu tivesse te buscado com vaidade no meu coração, eu não teria recebido nada. Então, eu estou procurando as coisas por puro egoísmo, aí Deus muitas vezes não vai responder. E também devo ir com fé. Está lá em Tiago, né? A Deus, que é um Pai que quer nos dar as coisas que são preciosas e maravilhosas à sua vista. Deus te dará tudo o que você pedir. E aí é interessante, ele usa o exemplo de um homem, né? Que se o filho pedir para ele um pão, ele vai lhe dar uma pedra? Não. Se pedir um peixe, vai lhe dar uma cobra? E aí ele diz, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais o vosso Pai do céu vai dar coisas boas. Jesus aqui, ele está dizendo que Deus vai ter o maior prazer em nos dar. Mas esse texto aqui também nos mostra que Deus vai dar aquilo que é bom. Não está no texto, mas eu vou colocar agora. Às vezes nós pedimos uma cobra. Deus não nos vai dar. Deus vai nos dar o peixe. Então, nós às vezes achamos que determinada coisa é assim, é o melhor para a minha vida. E Deus responde de uma maneira completamente diferente. E a gente aí tem que ver o amor de Deus e o cuidado e o amor, né, dele por nós também na resposta de oração. Agora, é tão bom, esse texto nos mostra, vale a pena orar sim, ele vai me dar aquilo que realmente é melhor para mim. Tá? Vamos ao seguinte mandamento. Façam aos outros, número 19 aqui no meu, né? Mateus 7:12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Esse versículo vem logo depois desse, né, que o Pai do céu dará a vocês as coisas boas, né, quando vocês pedirem a Ele. E Jesus emenda e diz que o nosso coração do convertido, deveria ser esse também, sempre querendo o melhor para o outro. E por isso também, a resposta para a primeira pergunta, por que essa ordem é chamada de regra de ouro? Imagina se todos nós vivêssemos assim, né? Perguntando, o que é que eu gostaria que fizessem para mim? E eu faço isso para o outro. Então, cada vez, né, fazer essa pergunta certamente mudaria bastante a nossa conduta com relação ao nosso próximo. Por isso ela é regra de ouro. E porque ela também, como diz ali o versículo 12, é o resumo da lei dos profetas, de certa forma do Antigo Testamento. É a lei do amor. Você normalmente não vai querer alguma coisa ruim para o outro. A maneira de descobrir se alguma coisa é boa para o outro ou não é perguntar. Eu também gostaria que me fizessem isso?
seria bom para mim, é uma regra geral que é boa. Por isso, a regra de ouro. Existe alguma promessa para os que praticam? Por que eu deveria praticá-la? Não, não tem nenhuma promessa. Mas então, por que praticar? Devemos praticar porque Jesus nos manda que devemos praticá-la. Não significa que se nós fizermos coisas boas para os outros, que eles vão fazer coisas boas para nós. Nós não precisamos esperar isso. Se fizerem, tudo bem. E se não, também bem, porque nós obedecemos o Senhor. E mais uma coisa que eu acho que é importante dizer é que esse versículo ele já era usado bem antes de Jesus, mas de uma maneira diferente, na forma negativa. Confúcio chegou a usar, Hilel usava, e alguns filósofos também a usaram. E eles usavam sempre assim: não faça aquilo ao outro que você não quer que façam a você. E Jesus, ele é o primeiro que muda essa frase. Ele diz: façam aos outros aquilo que vocês querem que eles façam a vocês também. Ou seja, Jesus está mostrando que o cristianismo de verdade não é passivo. Ele também não é só um cuidado aqui, não peque aqui, não peque ali, um cuidado com a santidade. Não. O cristianismo, ele é ativo. Ele age em função do outro de uma maneira positiva para marcar a vida do outro com o amor de Deus. Vamos lá para o último de hoje, de número 20. Entrem pela porta estreita, Mateus 7, 13 e 14. 2 versículos muito conhecidos. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. Esse texto, segundo Lucas, ele foi dado porque os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Jesus, são muitos os que são salvos? E aí Jesus responde assim. Primeiro, o que Jesus diz que é estreito, para onde conduz? Jesus diz que é estreita a porta de entrada e que também é estreito o caminho. Ele diz: estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Esse é um texto que é muito usado nas evangelizações, quando a gente quer apresentar, o caminho do mundo e o caminho de Deus. Mas Jesus, ele está falando, na verdade, para os seus discípulos, para que eles tomem a decisão de entrar e caminhar pela porta estreita e pelo caminho estreito. Jesus é a porta. Não é errado dizer que só por meio de Jesus Cristo é que nós podemos ser salvos. Sem dúvida nenhuma, essa é uma verdade. Agora, Jesus aqui está dizendo para nós que somos seus discípulos, e isso aqui é uma palavra para os discípulos, que a gente, onde a gente identificar que a gente está no caminho largo, que a gente deve abandonar e deve optar por aquilo que é estreito. O que Jesus diz que é largo, para onde conduz? O que é largo, a porta larga e o caminho largo. Para onde conduz? O caminho largo conduz para a perdição, o caminho estreito conduz para a vida, conduz para a salvação. Jesus quer deixar claro, aqui nesse texto, que é muito fácil nós caminharmos pelo caminho largo, pelo caminho onde todo mundo caminha. Agora Jesus diz que os seus discípulos de verdade seriam uma minoria, seria um grupo pequeno. Isso, na verdade, deveria nos fazer tremer, porque Jesus diz: são poucos os que entram por ela. O caminho estreito é o caminho do discipulado. Ele está ligado com tudo aquilo que Jesus já tinha ensinado. Onde Jesus diz que
os discípulos, eles seriam caracterizados pela humildade, pela misericórdia, por ser pacificadores, por estarem dispostos a serem perseguidos, por amarem o próximo ainda quando eles são odiados, por oferecerem o outro lado quando eles são maltratados. Nós abrimos mão da nossa vida. É o caminho da renúncia. É o caminho de abandonar o pecado. É o caminho de decidir por Jesus e a obediência a Jesus a todo custo. Esse é o caminho estreito. E Jesus diz, esses vão encontrar a vida. Então, é uma palavra válida para nós que dissemos sim para Jesus. Terceiro, aqueles que estão no caminho largo não podem mudar para o estreito? Na verdade, muitas vezes nós temos certas atitudes e características da nossa vida que são as de um caminho largo. E nós devemos estar deixando isso para seguir Jesus de todo o nosso coração. Porque é difícil permanecer no caminho estreito. Sabe por quê? Porque o caminho estreito ele vai pelo meio do caminho largo. Ele não é um caminho que está a quilômetros de distância, mas ele está exatamente no meio, ele passa no meio, é estreito. E todos os outros, eles estão caminhando com a corrente. Só aqueles que caminham no caminho estreito é que estão caminhando contra a corrente. E Jesus ele é tão enfático e diz como um mandamento, entrai, é uma ordem, pela porta estreita e sigam no caminho estreito. Lá no final, possivelmente de novo, tem aquela porta estreitinha. Só que quando aquela porta se abrir, está uma maravilha que os nossos olhos nunca tinham visto. Está o céu nos esperando. Enquanto que no caminho largo, aqueles que optarem por não obedecer a Jesus, por não seguir o caminho de Jesus, o caminho do discipulado, mas o caminho do comodismo, o caminho fácil, vão chegar lá no final, talvez no bem bom, e vão chegar diante daqueles portões grandes, mas quando eles se abrirem, o inferno os estará esperando. E isso é terrível. Então, é muito importante nós levarmos essas palavras de Jesus a sério. Nós não vamos ter forças para lutar por nós, para chegarmos lá por nós mesmos. É sempre com a ajuda de Deus. Para talvez te ajudar um pouco nisso, existe um clássico que se chama O Peregrino, de John Bunyan. É o segundo livro mais lido depois da Bíblia. E existem, inclusive, se você não tem o livro, você pode assistir no YouTube, existem alguns vídeos, filmes ou até desenhos animados do Peregrino. Vale a pena assistir. Ele mostra assim claramente o que é caminhar no caminho estreito e quantas tentações existem para voltar para o caminho largo. E ele fala como vale a pena seguir no caminho estreito. Se você tiver um tempinho, faça isso com a tua família, assista esse filme ou esse vídeo, tá? Opte sempre pelo caminho estreito, ainda que ele seja difícil, mas é o caminho que vale a pena, tá? Que Deus te abençoe muito. Até o próximo estudo.